Olá pessoal, tudo bem? Então tem essa matéria aí do InfoMoney, 5 investimentos atrelados à inflação para proteger o seu portfólio da alta do IPCA. Então assim, são 5 que viram 1, certo? Nós vamos fazer um fair use dessa matéria, nós vamos comentar alguns pontos para explicar a vocês e vamos lá explicar a primeira coisa, por que 5 vira 1? Por que a gente não concorda com esses 5 investimentos? Porque na verdade é um só. A questão aqui é a seguinte, ó. O que eles citam? Títulos públicos, fundos de inflação, ETF de renda fixa, debenture e fundos imobiliários. Então vamos lá. Debentures e fundos imobiliários são valores mobiliários, são renda variável. A gente, por questão legal da CVM, a gente está proibido de comentar sobre, tá? Mas o que eu destaco aqui é o seguinte: esses investimentos eles não têm um contrato legal para garantir a rentabilidade acima da inflação. A debenture pode, dependendo da empresa e do projeto, pode quebrar, e nós já tivemos caso disso no Brasil. E os fundos imobiliários, bom, aí você tem que fazer uma análise especializada a respeito, certo? São investimentos com uma teoria muito boa, certo? Acho que tem, dependendo do perfil da pessoa, tem um espaço sim na carteira, só que são valores mobiliários, a gente está proibido de comentar. E eles não dão essa garantia também, certo? Eles não dão a garantia. Por exemplo, assim, se o GPM aumentar, quer um exemplo? GPM aumentar para 30% e todos os aluguéis vão automaticamente serem corrigidos para 30%? Não, gente. Isso vai depender da demanda, oferta-demanda no mercado. E se um gestor de fundo imobiliário então resolve repassar o IGPM integral, ele vai ter problemas na negociação. Ele vai ter problemas. Isso aí é o mercado que vai regular. Então não é tão automático assim, certo? E a gente não vai criar ilusão nesse aspecto. Bom, então o que a gente pode comentar? A gente pode comentar sobre títulos públicos, que não são valores imobiliários, e fundos de renda fixa também, certo? Fundos de inflação e ETF de renda fixa. ETF de renda fixa, o que é? É um produto derivado de um índice de renda fixa. Então o produto em si, o investimento em si, todo ele é baseado no título público, certo? E os fundos de inflação, a mesma coisa. O investimento aqui é título público, o resto é derivado, certo? É derivado do título público, certo? Então o investimento mesmo, que com garantia legal, contratual, vai fazer o que a matéria está dizendo, gente, isso é muito importante. Esses 5 viram 1, por quê? Porque o único investimento que tem a previsão legal dentro da lei, olha, isso aqui o devedor tem que pagar legalmente, a inflação mais tanto nesta data, é o título público, é o Tesouro Direto, tá? De novo, debentures não tem essa obrigação legal, até porque as empresas podem quebrar no meio do caminho, o projeto pode dar errado, isso já aconteceu em mais de um exemplo no Brasil, só que a gente não vai comentar porque a gente não quer criar polêmica. Fundos imobiliários são um investimento muito bacana, tá? Desde que devidamente estudados, só que, de novo, são valores imobiliários, a gente está proibido de falar a respeito, tá? Mas eles não têm a garantia legal de cobrir a inflação. E aí um exemplo disso é a alta do IGPM, que muitos gestores vão ter problemas em repassar essa alta para os seus locatários, porque ninguém quer perder locatário, né? Vamos também falar a verdade aí, tá? Então eles não vão poder repassar essa alta integral do IGPM. E aí sobraram 3. ETF de renda fixa, que é derivado do título público, e o que ela cita aqui mesmo? Os próprios fundos de inflação, que são derivados, ou seja, as instituições financeiras compram títulos públicos e compõem os seus fundos aí seguindo esses benchmarks de mercado, que são padrões do mercado, que eles vão seguir aquela rentabilidade, tá? Mas o que chama atenção aqui na matéria, além dessa rápida explanação inicial que eu queria destacar para vocês, é esse comentário aqui, desse portfólio aqui, desse gestor, ó, que aqui tem comentários interessantes que eu quero fazer, ó. Essa pessoa aqui conta que os papéis indexados à inflação foram incluídos nas carteiras dos clientes. Foram incluídos nas carteiras dos clientes, mas como assim?
né? O que quer dizer essa frase? Quer dizer o seguinte: o que o cliente tem? O cliente tem um fundo administrado por essa empresa aí, tá? A pessoa, o cliente comprou um fundo e aí eles compraram o quê? Títulos públicos e colocaram nesse fundo. Eles colocaram no fundo dos clientes. Não quer dizer que, por exemplo, você nunca comprou um título público do Tesouro Direto e você é cotista de um fundo de uma empresa e de repente aparece lá na sua conta Tesouro IPCA 26. Não, não é isso, certo? Então, os papéis indexados à inflação foram incluídos nas carteiras dos clientes. Quer dizer, não é que também que eles ficaram dizendo, que eles ligaram para os clientes, olha que vai lá, compra tesouro de uma vez. Não, nenhum gestor faz isso, nenhum analista e tal faz isso. Por quê? Porque os títulos públicos, eles não remuneram o trabalho do analista, certo? Os títulos públicos, eles são títulos públicos. Eles não têm bônus por venda, esse tipo de coisa. Eles não são produtos financeiros, certo? Eles são um ativo original. Eles são um ativo original, ponto. Eles não compõem, eles são colocados dentro de produtos, certo? Mas eles não são o produto em si, eles são o investimento original, o ativo original, certo? Então aqui, em especial nos vencimentos intermediários 26 a 28. Então, ou seja, isso aqui agora fica claro que eles estão falando de quê? Que eles são uma empresa que compra títulos públicos no mercado secundário, nem é nos leilões, porque vejam que esses papéis não estão nos leilões. Nos leilões nós temos IPCA 25, NTNB 25 e NTNB 30. Só que eles compram 26 a 28. Então eles compram o quê? Os papéis no mercado secundário. E quem garante o mercado secundário? Quem garante a liquidez do mercado secundário, pessoal? As instituições dealers, tá? Que são a volta 2 dos leilões. Por isso que na maior parte das vezes elas não compram. Porque elas não precisam garantir aquela liquidez, ou porque a demanda não é muito forte, ou porque eles já têm em tesouraria uma quantidade suficiente para fazer frente a empresas menores que vão demandar por esses títulos, certo? Que vão comprar ou vender esses títulos, certo? E com o objetivo de manutenção até o vencimento. Aqui está muito legal, ó. Objetivo de manutenção até o vencimento. Então aqui tem uma coisa educativa legal nessa matéria. Manter até o vencimento, certo? Nessa sexta-feira, o Tesouro IPCA 26, disponível para compra no Tesouro, ofereceu um prêmio real. Outra coisa bacana que eles falam aqui na matéria é isso aqui, ó, prêmio real. É prêmio real, gente, tá? Não entre naquela conversa mole de que o Tesouro IPCA não paga a inflação. Tá aqui, ó, até no Infomoney eles estão dizendo aqui, ó, prêmio real, tá? De 2,95% ao ano. Então o prêmio é real. O que quer dizer essa palavra real? Não é real de R$1, R$2, R$3, lá o plano real que nós tivemos em 94. Não, prêmio real é o seguinte, é acima da inflação, tá? Isso é rentabilidade real, real. Esse é o conceito, tá? Então, bacana aí, ponto positivo aí para a matéria. E aí, ó, abre aspas, ó, outra coisa que eu quero falar aqui, ó, a opinião dele, ó, que é bacana da gente dar uma conferida, ó. Não tem muito mais espaço para aumento de taxa no momento. Essa matéria aqui é de agora, é desse fim de semana, tá? Desse fim de semana que acabou de passar. Não sei se foi na sexta ou no sábado que o Infomoney publicou isso aqui, ó. Não tem muito mais espaço para aumento de taxa no momento. Então, olha aí, um gestor tem essa opinião legal, ó, de que talvez nós tenhamos atingido o teto neste momento, certo? Ó, ele vê, ó, não tem muito mais espaço para aumento de taxa no momento. Então, guardando as devidas proporções, eu concordo com essa opinião aí, viu? E olhando para frente, o cenário é binário. Binário. O que quer dizer binário, gente? Quer dizer dois polos, né? Um positivo e um negativo, dicotômico, A ou B, né? É isso aí. Yang e Yin, né? Me corrijam aí os orientalistas que sabem direitinho. Yang e Yin, né? Um complementa o outro. Ou beira o descontrole fiscal, e aí as taxas disparam, certo? Porque o governo não vai ter condições de arcar com as despesas e descontrole fiscal, gasta mais do que arrecada. Ou o governo mostra sua responsabilidade e faz planos para cortar gastos. E aí as taxas caem. Cenário binário, como eles bem enfatizaram aqui. Cada pessoa, cada investidor tem que avaliar isso aí. Se o Brasil vai para o buraco ou se o Brasil toma pé e faz as coisas que tem que fazer. Certo? Isso aí, Brasil, a gente fala também classe política e por aí vai.
Dito isso, a gestora de patrimônio prefere se posicionar de forma a aproveitar as taxas atuais. Olha o que a gente sempre fala no canal, gente. A taxa deu uma subidinha, tenta comprar um pouquinho mais. Aproveita a taxa atual e faça uma taxa média, ou seja, a taxa média dos seus investimentos naquele papel ficar um pouquinho mais alta. Quanto mais alta a sua taxa média ficar, melhor. Mas estabelecendo um limite de exposição, ok. Vamos dizer, eu tenho 20 mil reais, supondo, valor hipotético. Tenho 20 mil reais para investir, eu vou investir 10 mil aqui. Pronto, perfeito, mas perfeito. Estabelecendo um limite de exposição, dado que o cenário pode levar a um novo aumento dos prêmios. Claro, principalmente se o país cair nisso aqui, ó, descontrole fiscal, certo? Então, pessoal, achei bastante legal a matéria, tá? Mas a gente só não concorda com esse título aqui. 5 investimentos atrelados à inflação para proteger o seu portfólio da alta IPCA, porque, na verdade, o que protege mesmo é um só. É o título público Tesouro IPCA. Seja ele do prazo e do tipo que for, com ou sem juros, né, semestrais. Então, assim, ó, esse é o investimento. O resto é derivado. E os outros, que são renda variável, que a gente está proibido de comentar, eles são o seguinte: eles não têm garantia legal de determinado valor em determinada data, justamente porque eles são valores mobiliários, eles são renda variável, é uma renda que varia. Então não existe o ponto, não existe a data em que legalmente uma das partes tem que cumprir o acordo. Isso não existe. E no título público existe, certo? O governo é obrigado a te pagar naquela data por uma questão legal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.